Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um tutorial do Gaishan Wushu. Meu nome é Márcio Coutinho e hoje eu vou passar para vocês 8 golpes principais do estilo de facão do norte, ou da Wushu. Esses 8 golpes principais, eles estão presentes desde as rotinas mais iniciantes e eles são conteúdo obrigatório das rotinas mais avançadas que a gente tem. Então quando a gente vai evoluindo no Wushu, a gente vai aprendendo, principalmente nos estilos de armas, que a grande maioria das rotinas avançadas contém primariamente golpes bem básicos, golpes básicos que costumam ser muito bem executados e cuja transição de um golpe para outro ela vai se tornando cada vez mais complexa. Então a essência para eu conseguir aprender uma rotina avançada de Kung Fu é eu aprender a fazer cada fundamento básico com bastante qualidade, que é justamente isso que a gente vai aprender hoje. Os 8 movimentos iniciais, movimentos básicos que a gente tem no estilo de facão do norte, que vão estar presentes nas rotinas mais avançadas de facão. Então vamos lá aprender como é que faz cada um deles. O primeiro golpe que a gente vai começar aprendendo se chama Chantou, que significa defesa, com o facão passando pela cabeça e cortando no final. Como é que começa o movimento? Facão segurando aqui com a mão direita, fazendo um ângulo de 90 graus entre antebraço e facão. Braço esquerdo e braço direito ambos abertos, facão deitado aqui. Eu começo abraçando com o braço esquerdo, seguido do braço direito, fazendo o dorso do facão, as costas dele, apoiarem no meu braço esquerdo. Um detalhe interessante do facão é que essa parte aqui ela não possui corte. O facão ele possui corte exclusivamente na parte anterior dele e na ponta. Então, os golpes de facão, muitas vezes a gente vai apoiar de fato no dorso dele, não só para ajudar a bloquear, mas até para ajudar a colocar mais intenção e força nos ataques. Então, começo aqui fazendo um Chantou, abracei. Dessa posição, eu vou passar o braço por trás da cabeça e abrir o braço esquerdo, fazendo o facão deitar aqui, apoiado nas minhas costas. Dessa posição, eu continuo cortando até o facão chegar na minha frente e quando ele chega eu viro e apoio ele no final, na lateral do meu corpo. Dessa posição eu simplesmente desço o braço e abro para a posição inicial de novo. E aí eu começo, faço o corte, passei aqui na frente, virei o facão. Abro, faço o corte, cheguei com o facão na lateral do meu corpo. Desço e abro novamente. Mais uma vez. Corto aqui na frente, junto o facão no braço, abri, continuo cortando, fiz o corte passar aqui na frente, quebrei o facão aqui nas costas. Então esse primeiro golpe é chamado de Chantou. Segundo golpe, Guanao. Agora é o mesmo movimento, porém praticamente invertido. Eu vou começar descendo o meu braço esquerdo aqui para o ombro e vou abrir o facão. Nisso eu vou abrindo, entrando na posição inicial que eu fiz o Chantou. Porém, quando o facão ele chega aqui, ao invés de eu parar o facão nessa posição, eu vou continuar o corte, vou virar o facão para baixo e vou trazer ele apoiado aqui nas minhas costas. Dessa posição, ele desce pelo lado esquerdo da minha cabeça e empurra à frente. O nome desse movimento chama Guanao, que é um movimento de defesa, passando com o facão por trás da cabeça. Então, mais uma vez, começando com o facão aqui, ó, embaixo do braço, eu trago a mão esquerda, abro, dou a volta com o facão por trás, passo pelo lado esquerdo do corpo e empurro. Para reiniciar, eu simplesmente volto para cá. E aí eu desço o braço, corto, puxo de volta. Trouxe para cá. Desço o braço, corto, passo pelo pescoço e trago para cá. Um detalhe importante é que quando eu estou fazendo esse movimento aqui, eu vou abrindo o facão até ele chegar na lateral do meu corpo. Quando ele chega, é a hora que eu aplico o movimento e viro ele trazendo aqui para as costas. E ele sempre desce do lado invertido do ombro. Então ele sempre desce, no caso, do lado esquerdo da minha cabeça. Tanto para esses dois movimentos, Chantou e Guanao, eles aparecem muito em sequência dentro das rotinas. Então é muito comum a gente fazer Chantou e fazer em seguida Guanao. Então treinar esses dois movimentos de maneira combinada tende a ser bastante eficiente. E um outro detalhe muito importante deles é sempre lembrar que é justamente nessa transição aqui que ocorre um movimento de ataque. Então eu tenho uma fase de bloqueio seguido de uma fase de ataque. Uma fase de ataque seguida aqui de uma fase de bloqueio. Então é sempre a transição entre uma e outra, beleza? Próximo movimento, Jadao. Jadao que é o furo com facão. Começo com o facão aqui, trago ele para a linha da cintura, bem alinhado e ponta apontando para onde eu desejo atacar. Mão esquerda eu coloco ela de referência aqui na frente, faço o movimento, ó, projeto força no quadril, tronco, ombro e furo com o facão no final. Voltei. Mais uma vez.
furei, jadal. Fazendo de perfil agora para vocês, começo posicionado aqui na frente, jogo o meu corpo, furei, trouxe aqui de volta, posiciono, furei, trouxe de volta. Esse é um movimento de furo clássico do estilo do facão. E aí ele pode ser feito para diferentes direções, qualquer uma, basicamente, que a gente tiver interesse de treinar. Eu posso fazer o jadal furando reto, furando para baixo, furando para cima. Posso fazer ele também furando na lateral ou até mesmo cruzado com o corpo. Tudo isso vai variar de acordo com como esse movimento ele está presente dentro da rotina. Porém, é sempre muito importante prestar atenção nessa questão do alinhamento, de que a ponta do facão ela tem que fazer uma linha reta até o meu ombro. Eu nunca posso furar com o facão e terminar o movimento assim, senão você vê que eu furei de maneira incompleta. Eu tenho sempre que ir até o final. E aí a direção do golpe ela vai depender da rotina que a gente está treinando. Então, furo com o facão se chama jadal. Próximo movimento é um golpe de corte vertical com o facão. Chama pidal. Eu começo então com o facão apontando aqui para cima ou apontando aqui para trás. Não tem problema. Começo aqui com uma mão de referência aqui na frente. Eu vou descer o facão cortando de cima para baixo para no final do movimento estender o facão à frente, finalizando o corte na horizontal. Então o nome desse movimento, pidal. Novamente, começo aqui para cima, vou descendo o facão, deixo o meu pulso flexionar, no final aplico o movimento, termino perfeitamente alinhado na horizontal. Mostrando de perfil agora, vou descendo o braço, finalizei. Mais uma vez, vou descendo o braço, finalizei. Então o nome desse movimento, pidal. Ele tem muito mais aplicação e força quando eu realmente consigo fazer o braço relaxar para depois cortar jogando o facão para frente. Se eu desço já com o braço assim duro e estendido, eu tenho muito menos força e velocidade no movimento de quando eu relaxo o braço e aplico ele no final. Então, um detalhe muito importante do pidal, sempre deixar o braço relaxar, cotovelo e punho flexionarem para no final eu colocar a força e terminar conseguindo transferir bastante a energia do meu corpo para o facão. Então, esse foi o nosso quarto movimento, pidal. Próximo movimento agora é o movimento de nuvem, que a gente chama de yundal. Yun significa nuvem, dal, todos os golpes que tem dal no final significa que é porque a gente usa no facão. Então, yundal, a gente começa com o facão aqui e nesse eu já começo apoiando aqui nas costas do facão. Vou passar ele na frente do meu corpo e levantar o facão, ó, cortando do meu lado direito. Cheguei aqui, viro o facão como se fosse uma bandeja e aí eu vou fazer o movimento de nuvem por cima da cabeça. Eu vou trazer o facão para o meio, vou deixar ele girar em cima da minha cabeça, vou trazer a mão esquerda para o ombro direito, vou descer o facão e no final vou cortar ali na frente. E aí esse é o movimento de yundal. Repito novamente, ó, faço cortando de baixo para cima, cheguei até o outro lado. Deslizo o facão aqui, cheguei no ombro direito e cortei do outro lado. E aí eu posso fazer esse movimento acontecendo de maneira fluida. O ideal é que ele seja de fato um movimento fluido, na qual eu deixo o facão passar e o braço direito, ele não só ajuda a orientar o facão, mas principalmente a dar impulso. O braço esquerdo, ele serve para dar esse impulso no final dos cortes. Para treinar yundal, muito importante fazer o facão atuar em conjunto com o corpo inteiro. Então se eu fizer só o braço assim, o movimento ele sai bem desalinhado. Para eu fazer o movimento sair bem alinhado, eu preciso usar o corpo, trazer ele cortando, girar bem assim em cima da cabeça e na hora de aplicar o movimento, permitir com que o corpo gire também, finalizando o movimento da maneira certa. Então esse foi o nosso quinto movimento chamado de yundal. Próximo movimento é um corte semelhante ao pidal, porém eu faço ele na horizontal. Então, começando aqui como referência, o facão aqui na frente, eu começo girando o facão e batendo do lado. O nome desse movimento é jandal. Jandal significa corte na horizontal. Então, para esse golpe, o facão ele sai cortando na horizontal e no final do movimento ele estende da mesma maneira que o pidal faz na vertical. Então, uma boa forma de praticar é sempre o seguinte: eu posso estar trazendo esse movimento de qualquer outro movimento que eu fiz antes. Por exemplo, eu posso fazer um furo. Na hora de passar um jandal, que eu for fazer o corte para o outro lado, muito importante eu começar direcionando o facão da maneira certa antes de passar um movimento.
Do contrário, eu vou fazer o movimento acontecer assim, como se eu estivesse cortando com a lateral do facão, o que é errado. Eu tenho sempre que realizar um movimento fazendo a aplicação correta dele. Então, no caso do Jandal, independente de onde o movimento está vindo, se eu estou fazendo, por exemplo, um furo e ele está aqui e eu quero cortar, eu tenho que direcionar o facão, colocar ele na linha certa e depois fazer um movimento completo de corte para ele finalizar de maneira precisa no final. Então, Jandal, o nome desse movimento. Sétimo movimento é o movimento de giro, chama Bei Hwadao. A gente começa com o facão aqui na lateral do corpo e o movimento ele é simplesmente isso. Eu deixo o facão cair para frente, ponta virar para baixo e aí eu trago a ponta para cima fazendo um movimento de círculo, passando na frente do corpo. Novamente, eu deixo a ponta do facão cair, deixo a ponta virar para baixo. Trago a ponta na minha direção, passando pela frente do corpo, até ficar para cima. Então é um movimento fluido, de giro, passando pela frente. Esse giro também acontece passando por trás. Então eu faço a mesma coisa, deixo o facão cair para frente e agora ó, eu viro o cabo para cima, deixando o facão assim, virado para trás, apontando para baixo, mas com o braço virado para trás. Puxo a ponta do facão, ó, passando pelas minhas costas e finalizo com o facão em pé. Então, novamente, deixo ele cair, viro, trago e seguro aqui. E aí é um movimento que também passa fluido. O Bei Hwadao é a combinação de um giro pela frente com um giro por trás. Então, eu faço um giro na frente e um giro por trás. Um giro na frente e um giro por trás. E aí, essa é a conexão que a gente usa e chama de giro de facão. Aqui, ó, passando para vocês, um detalhe muito importante é que esse giro ele tem que tentar passar o mais vertical possível. Eu não posso fazer o movimento ó, e ir quebrando ele no meio do caminho. Tentar fazer ele bem certinho, passar na frente, atrás, na frente, atrás. Dessa maneira eu consigo fazer um movimento que é um movimento de defesa e de ataque com o facão acontecer de maneira muito precisa, sempre respeitando essa característica técnica de bastante alinhamento e fluidez com o movimento. E por fim, o nosso último movimento de facão chama Guadao. Guadao, que é perfuração com o facão em movimento de giro. Então, como é que funciona? Eu começo com o facão aqui, começar com a perna esquerda posicionada, uma mão de referência. O facão, ele vem furando assim por cima do corpo, desce do lado esquerdo, direciona para cá. Daqui ele fura lá na frente e volta para onde ele começou. Então, mais uma vez, eu subo com o facão, o alinhamento certinho, furando de cima para baixo, e agora continuo perfurando e volto com o facão subindo de baixo para cima. Mostrando assim de perfil para vocês, fica praticamente um movimento de giro de braço, um movimento de círculo perfeito com o facão, no qual eu jogo bem o meu corpo para executar o movimento e depois que eu jogar novamente, eu puxo o meu quadril para trás para completar o giro do facão. Então esse é um movimento que também precisa muito da conexão de corpo com o facão, para que de fato os movimentos eles possam passar bem fluidos e sempre muito bem alinhados. Beleza, galera? Então esses foram os 8 movimentos básicos do estilo de facão, que são movimentos obrigatórios em todas as rotinas avançadas. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. É muito importante que a gente treine muito bem cada um desses movimentos, porque quando a gente chega numa rotina básica, eu vou precisar ter esses movimentos muito bem automatizados para eu conseguir sincronizar bem, por exemplo, um movimento básico de facão com a conexão de uma base. E também vou precisar sincronizar tudo muito direitinho, sempre movimento de perna, movimento de tronco e movimento de facão. Dominando isso nos tolos básicos, quando eu chegar lá nos tolos mais avançados, nas rotinas mais avançadas, eu vou conseguir focar muito mais na caracterização e na interpretação da rotina e na performance dela do que ficar preocupado com a técnica, porque a técnica eu já vou ter dominado e já vou ter automatizado no meu corpo através do treino dos fundamentos básicos e também das rotinas básicas. Então, para iniciar na prática do facão, já comecem fazendo esses 8 movimentos básicos. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, dá um like pra gente. Não se esqueça de se inscrever no canal, porque toda semana a gente vai estar trazendo um novo tutorial para ajudar vocês a aprenderem vários e vários estilos que a gente tem dentro do Kung Fu. Então, um grande abraço a todos, ótimos treinos e Jayo!
Shu.